Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aí, né, as últimas informações do Palmeiras. Já sabemos que o Palmeiras ganhou ontem, então isso não é novidade, mas vamos falar aí sobre áreas, sobre reforços, né? E vamos falar também sobre quem da base ainda merece mais chance, né? O Lavieri trouxe essa informação rápida, para não ter problema, sobre quem da base merece mais chance no Palmeiras, mas antes vamos ver aí o mercado da bola do Palmeiras, as últimas informações do Verdão, que não está de brincadeira não, né? Quando é que o Arias chega? Será que ele tem informações sobre isso? Vamos ver tudo isso e muito mais agora. Pelo que eu fiquei sabendo, a gente está sabendo aí, parece que o Arias chega hoje, sexta-feira. Chegando hoje para fazer seus exames, em nome de Jesus vai ser aprovado e vai jogar pelo Verdão. Se liga aí nas informações. Por falar em Wolverhampton, hoje tem a apresentação do Arias, né? Apresentação do Arias no CT da Barra Funda às 3 da tarde. Equipe da ESPN, não sei quem vai ainda lá, viu? É o Vinícius Nicoletti. Vinícius Nicoletti? Vinícius Nicoletti, que vai estar lá. E, inclusive, ontem, não sei se você viu antes do jogo, o Bruno Andrade, não sei se viu, o Hernan fez até uma pergunta pro Abel, Sim. do Arias, repercutiu pra caramba. E o Abel falou assim, eu vejo o que vocês falam no programa. Então, será que ele tá de olho aqui, então, no Fala Fonte, Ele falou assim, eu vejo todos os Foi mesmo, programas. pô? Eu não vi. Ele falou, você não viu, Bruno? Ele falou assim, ó, eu vejo... Eu não acompanhei. Porque o Hernan perguntou em que lugar o Arias jogaria. Eu acho que a pergunta foi nesse sentido. Aí o Abel brincou falando assim, eu me divirto porque eu fico em casa vendo os programas, inclusive o que você participa, e fico vendo o que as pessoas falam sobre como encaixar os jogadores e tal, e às vezes eu dou risada. Mas aí fica a crítica pra André Hernan que o Felipe deveria fazer. O Hernan deveria interromper Abel Ferreira e falar, Abel, não é programa, é live, meu amigo. Faltou coragem pro Hernan. Ó, é verdade. O Hernan não tá aqui, posso falar a verdade? Entre nós, só entre nós três aqui, tá? Eu sempre falo programa, não falo live. Mas é live, né? Mas é live. É live. É live, tá, Tá gente? bom, na live. E então, não... Mas desculpa, o Vitor... Porque aí o Abel falou assim, o Arias vai chegar, mas não tem gente com camisa definida, com posição definida, vai ter que disputar posição. Mas isso aí, gente... Eu entendo o Abel falar essa questão, mas a gente tá falando do Arias, né? É um Mas você acha que ele ia falar diferente? Não. Chegou aqui, já vai chegar jogando? Eu acho que ele quis falar ali até pra valorizar o grupo dele. Como ele sempre faz, né? Acho que sim. Eu acho que sim, né? Concordo. Não é que, porque aí já teve gente que levou pro lado assim, tá vendo, o Abel não quer o Arias. Não é isso, né? É igual ele fala, a contratação de presidente. Já explicou aqui no Fala Fonte ontem. E ontem na coletiva ele falou novamente, feliz com a contratação da presidente. Mas a gente já explicou que não não teve aval da comissão técnica. Foi uma contratação que não precisa de um aval, assim, do scout. O Felipe até explicou em castelhano, pô. É verdade. Exatamente. Lá na Colômbia. O Bruno Andrade, é isso, porque o Fala Fonte pautou, então, a questão dos pênaltis, sim, a questão do Arias e também a entrevista que ele fez com o Andrés. Opa! Você viu isso aí, brincadeira. Ô, Bruno Andrade, a gente pode falar como repercutiu isso no Corinthians, mas mais pra frente, se chegar a 2.000 likes? Caramba, peraí, então vamos... Pode, Bruno? Claro, vocês mandam, vocês definem e quando for ali a libertação da minha informação, eu solto ela. Então vamos fazer o seguinte, se chegar a 1.500 likes na nossa live, o Bruno Andrade fala como repercutiu. Mais esse Flamengo. 1.000 likes aqui, 1.500 likes, e sim, o pessoal começou a falar o nome da marca aqui, não vou ler, tá? Não vou ler. Mas aqui estão perguntando sobre zagueiro no Palmeiras, foi o Zão 540. O Palmeiras, ele tá no mercado em busca de um zagueiro. Isso aqui é público, isso é fato. O Palmeiras quer contratar um zagueiro. Como já falamos aqui no Fala Fonte diversas vezes, o alvo prioritário do Palmeiras no mercado era o Nino. Só que até o Bruno Andrade pode complementar depois. O Nino não vai deixar o Zente nessa janela de transferências. É um valor alto, o Zente não quer se desfazer do Nino agora e só pensa em negociar depois da Copa do Mundo. E aí o Palmeiras sondou outros nomes, como a gente já falou aqui. Joaquim, ex-Santos, que está no Tigres do México, sondou no final do ano passado para o começo de janeiro, ainda não avançou. O Igor Júlio, zagueiro do Brighton. Outro nome que eu descobri, mas que também foi só uma sondagem por enquanto, e aí eu vi repercutir nas redes sociais, eu não lembro quem noticiou primeiro, mas foi o Lucas Veríssimo, que está no futebol do Catar. O Palmeiras fez uma sondagem apenas, não avançou em uma negociação. Então sim, o Palmeiras ele tá de olho no zagueiro no mercado, quer muito mais uma contratação ali, mas tem encontrado dificuldades. Bruno Vicari.
Então, ó, vou ler a do Bocato aqui, depois a gente fala do Cebolinha e depois como repercutiu a entrevista. O Bocato, por exemplo, mandou aqui, ó, o Abel está nessa tal lista de avaliados pelo Tottenham. Tá. O Tottenham está buscando um novo treinador. Na nossa apuração aqui do ESPN.com.br, o nome do Abel está lá. Mais informações é só entrar ali, espn.com.br. Posso mandar uma pergunta pro Bruno? Agora nessa reta final do programa, então tá ainda querendo saber da repercussão ali do jogo do Palmeiras contra o Internacional, porque o André Hernan estava lá e repercutiu muito a entrevista que ele fez com o Abel falando do Arias, que vai ser apresentado hoje, e também o que o Abel falou da arbitragem, que a gente já tinha discutido aqui. Sim, certo? Então, se você chegou agora e não viu, ó, Felipe, volta a fita e lá no começo do programa você pode ver o que a gente falou. Mas ontem, depois do jogo, e repercutiu muito, né, Bruno, o que o André Hernan conversou com o Andréas Pereira. Exatamente. E aí o Andréas respondeu assim, né? Ah, isso é do jogo, isso pertence ao futebol. Até se você vira as entrevistas do Ranieri, o Ranieri falou... O Alan Elias também falou pra mim que achou que era do futebol, normal. Do chute na bandeirinha, não foi o que o Alan falou? Ou o Perdão. Alan falou do... Não, você tá certo. Foi da bandeirinha. Mas o Ranieri falou, é do futebol, o Memphis também foi mais ou menos nesse sentido. E só que aí o Andrés falou assim, né? Na verdade eu tava também limpando a minha chuteira. Eu não sei se alguém acreditou, mas foi o que o Andrés falou. É a versão dele, né? É a versão dele. Até porque ele foi denunciado, né? Foi no TJD, Aí então... Tá. Se ele, não é? Se ele fala assim, eu fiz mesmo pra ferrar a vida do Memphis. Aí o cara podia ser denunciado e podia ser... Eu acho que ele foi instruído, assim, não é informação, é uma opinião. Acho que ele foi instruído a dar essa versão para tentar amenizar o fato ali, agora a ver... Mas enfim, foi o que ele justificou. Foi ele justificou. Informação. Como é que essa justificativa chegou no Corinthians, Bruno Andrade? Bom, eu vou traçar aqui o panorama de uma fonte do alto escalão do Corinthians. A gente depois pode esmiuçar e tentar entender se é uma opinião generalizada da diretoria, da presidência do Corinthians. Mas eu vou me basear então com a informação, opinião de uma pessoa forte da diretoria. Então, se essa pessoa pensa assim, acredito eu que outras pessoas grandes do Corinthians também pensam. Antes de explicar sobre essa fonte de forma específica, um jogador do Corinthians me respondeu mais cedo. Não custa lembrar, eu moro em Portugal, são 3 horas a mais, o fuso. Ontem eu assisti aos jogos, fui dormir, mas hoje pela manhã disparei o maior número de mensagens possíveis para pessoas do Corinthians, para poder repercutir essa declaração forte do Andréas para o nosso querido André Hernan. Um jogador do Corinthians me respondeu agora há pouco, durante a live. Esse quis deixar de lado. Basicamente, entre outras palavras, disse que o que acontece em campo fica em campo, não vai levar muito adiante o que disse o Andréas, diferentemente dessa fonte forte do Corinthians, que também, entre outras palavras, não vou colocar aqui em cima da mesa todas as palavras, porque tem muita coisa forte, mas me apego muito mais a uma que gera discussão, que gera debate, que é o Corinthians, ou essa pessoa forte, chamou de vergonha o que fez, ou no caso, o que falou o Andréas. Claramente não caiu bem dentro do Corinthians essa desculpa, essa resposta em relação àquilo que ele fez antes do pênalti perdido pelo Memphis Depay. Enfim, eu queria poder dizer mais ainda em relação sobre o que essa fonte passou, porque a revolta é muito grande. Então, para tentar explicar da melhor forma, sem entregar todas as palavras, porque o clima é pesado, a revolta é grande, não pegou bem, é uma vergonha, e o entendimento deles é claramente o entendimento que o Felipe passou mais cedo aí. O jogador foi instruído a usar uma desculpa para poder, quem sabe, facilitar numa eventual defesa, se isso for para frente no TJD ou outras instâncias, por conta aí do que ele fez no jogo contra o Corinthians. Mas enfim, não caiu bem no Corinthians, já havia uma revolta por conta do ato, e há uma revolta ainda maior por conta da desculpa esfarrapada, também foi outra questão usada, foi outro termo usado, que é uma vergonha o que o Andréas fez, mas sobretudo uma vergonha a desculpa que o Andréas deu para poder justificar aquilo que fez. Ryo Sakugawa. Eu falei o nome dele certo. O John, a torcida não queria mais, depois no Braga virou. No Braga é mais fácil virar jogador, né? Vamos combinar. E o César Dias mandou aqui: moçada, não vamos esquecer que todos esses garotos têm empresário. Talvez esse seja o grande problema.
Tem também essa questão de empresário. É, o Cartas de Tiro, João Macruz, ó, com certeza, grande João Macruz, nosso membro aqui, com certeza tem algo que foi observado pelo Abel quanto ao Gilberto, tem algo que não passou, ele coloca entre aspas, senão estaria no palestra, eu concordo. E aí, eu já também, de novo, o Marcel talvez já esteja até cansado desse papo, mas eu vou trazer aqui com vocês. Patrick de Paula, Veron, Gabriel Menino, o outro Patrick que foi envolvido na negociação com o Paulinho, o Giovani que acabou se machucando, tantos outros, aí tem vários outros jogadores, outros, enfim, atletas de base que não vingaram e que saíram daqui. O Papagaio, um dos meus amigos lá que está no grupo, Mohamed Taká, ele é formado, ele tem 6 pós-graduações em diretor de futebol, ele sempre defendeu o Papagaio. E o Papagaio deu porra nenhuma. Aí ele, obviamente, não fala nada do Papagaio, mas, enfim. Um grande artilheiro no Japão, tá? Então. Pois é. Mas na época que saiu, fala que absurdo! O Papagaio tá saindo. Então, gente, eu não sei. Eu acho que na base e surgem como opção e no final não vinga. Agora, ao mesmo tempo, Marcel, aí tem uma lista boa pra gente fazer aqui. É o que a Francisca disse. O Abel também aprovou Mikael, Atuesta, etc. Aí eu sei que nosso amigo Marcel vai também aproveitar e deitar os cabelos em todos os jogadores que ainda não vingaram e que foram indicados pelo nosso querido português Abel Ferreira. Mikael, Atuesta, sei lá, Jailson, Facundo, tem uma lista grandinha aí de Tabata, tem uma lista grande aí de jogadores que não foram contratações da presidente, né? Foram contratações de scout, que passaram por comissão técnica, né? Essas contratações que não são de presidentes também precisam ser faladas, né? Às vezes na coletiva, o nosso querido técnico acaba falando mais das contratações de presidente, que são contratações necessárias, muito necessárias, e são contratações que dificilmente vão dar errado. Talvez uma contratação de presidente seja Felipe Anderson, que essa até agora não deu certo, né? Enfim, talvez a gente também não. Talvez a gente colocasse mais fé no Felipe Anderson do que ele realmente era, do que ele realmente pode entregar. Passar muito tempo sendo titular da Lazio talvez não seja exatamente um feito tão grande assim, sabe? Mas enfim, as outras contratações, né? As contratações de scout também tem que ser faladas. Então, essas daí foram as que Abel Ferreira chancelou. A Cristina Ester e o Navarro, Rogério Esperandio lembra do Navarro, mas o Navarro, o Palmeiras acabou fazendo dinheiro com ele, tá? Anotem aí, o Palmeiras fez dinheiro em relação ao que investiu, porque ele veio de graça, né? Saiu do Botafogo sem contrato. Anselmo Micheletti lembra do Imperiur. Imperiur eu acho até ok. Ele foi contratado para ser zagueiro reserva, foi zagueiro reserva, cumpriu o papel. Mas não vejo problema no quando Imperiur. entrou não comprometeu tanto também, acho ele ok também. Achei ok, até não foi uma contratação que, né? Aí o Osmar Matos lembra de outra coisa, mas aí não era o que o dinheiro dava para a época? Também tem um pouco disso. Na época o Palmeiras não tinha tanto dinheiro assim, então contratou jogadores um pouco menos badalados, né? Eu vou falar um negócio para vocês aqui, eu acho que eu nunca falei disso. Quando o Palmeiras contratou o Tabata, eu achei que ia dar jogador, sabe por quê? O Tabata, ele estava no elenco da seleção sub-20 em 2020, quando eu fui lá cobrir o pré-olímpico. Aquele time tinha o Tabata, tinha o Fux, que está no Palmeiras agora, tinha o Paulinho, inclusive, que está no DM eterno, o Matheus Cunha, que hoje está no United, o Anthony, o Bruno Guimarães, estava no Newcastle, Yuri Alberto era o atacante, reserva do Matheus Cunha, eu lembro até hoje. Na verdade, o Yuri Alberto era titular, aí ele teve um piriri, literalmente uma caganeira na estreia, antes da estreia, e aí o Matheus Cunha assumiu a vaga e não tirou mais do time. E hoje o Matheus Cunha tá no United aí do jeito que tá. Então, o Tabata, ele era... Pô, eu vi os treinos, eu falei, pô, o Nino tava nesse time também. O Cleiton, goleiro do Red Bull, enfim, time com jogadores aí que estão em vários times profissionais hoje em dia. O Tabata eu olhava e falava, pô, esse moleque aí sabe jogar, esse cara tem bola, esse cara tá funcionando. Quando ele veio pro Palmeiras, ele me enganou.
Assim como o Mikael, por 2 meses, me enganou, mas aí depois eu pulei do barco dele um pouco mais rápido. Eu pulei rápido do barco dele. Mas o Mikael no começo me enganou. Aliás, enganou muita gente, né? Ele virou o Rudiger da Pompeia. Marcel que inventou esse nome, aliás. Ele fez um bandeirão lá no escanteio, ele tinha o bandeirão Rudiger da Pompeia. Era o Marcel que segurava esse bandeirão aí. Quem te enganou mais, Marcel? Pensando agora, aleatoriamente, uma enquete aqui. Felipe Anderson. Sem dúvida, Felipe Anderson. Mas assim, eu ainda acho que o Felipe Anderson pode render, e não é que ele não rendeu nada pro time, né? Mas é que eu achava que ele seria o ponto de virada, sabe? Eu colocava nele um patamar que ele realmente acho que não vai atingir. Porque para mim ele era um cara que queria carregar o time nas costas, ia ser o Felipe Anderson regendo o time, sabe? E foi longe disso, né? Pessoal, acabou de sair aqui no GE, né? O Arias chegou. São agora 10h40. Arias chega ao Brasil e posa com a camisa do Palmeiras. Vamos ver aqui, né, algumas fotos. O Arias desembarcou no Brasil nesta sexta-feira e foi modelo para um ensaio fotográfico com a camisa do Palmeiras no aeroporto de Guarulhos. O meio-campista colombiano será apresentado hoje pelo clube às 3 horas, né? Não é a coletiva de apresentação ainda não, é a apresentação, né? Para conhecer, o Palmeiras faz isso, né? Para conhecer ali as estadias ali, né? Lá da academia de futebol do Palmeiras. Sempre, todos os jogadores fazem isso. E não é com Arias também que não ia deixar de fazer, né? Principal reforço dessa janela de transferência, o meio atacante colombiano foi anunciado no último sábado, mas pediu alguns dias para definir os detalhes de sua mudança para o Brasil. Né? Sonho antigo do Verdão, Arias é a segunda maior contratação da história do clube alviverde. Ele custará 25 milhões de euros, né? Assinou por 4 temporadas até o final de 2029. Ele só perde para de Vitor Roque, que foi 25 milhões e meio, né? 500 mil euros. Então, o Arias, né? Jogador bastante forte fisicamente. Jogador que vai chegar pronto para jogar. E o Palmeiras regularizou a documentação, né? Já está escrito no bid, já pode jogar, mas conhecendo o Abel, ele vai testar, treinar, né, bastante. E o Abel falou ontem, né, que não tem essa de cadeira cativa, mas a gente sabe, né? E essa polêmica que tá rolando, eu acho um absurdo, cara. Como é que o Abel, assim, fala isso? Porque eu acho que ele foi infeliz nisso que ele falou, minha opinião. Ah, mas o Arias não foi a contratação minha, porra. Vai dizer que ele não aprovaria, ele não aprovou o Arias, ele quer ficar com esse time que o ano passado bateu na trave. Felipe Anderson não tá jogando nada. O Alan provavelmente vai ser vendido. Aí vamos supor, a gente vai ficar com esse time pra tá sempre tendo bode, pra ficar sendo vice-líder? Não. O Arias, pra mim, chega pra ser o jogador que vai mudar o Palmeiras. É um jogador que vai dividir a responsabilidade com o Gomes, com o Marlon Freitas, com o Andrés Pereira, com o Vitor Roque, uns jogadores que tem brilho, né? Que resolve jogos. Como o Gustavo Gomes também, né? O Gustavo Gomes, pra mim, é um dos maiores zagueiros que o Palmeiras já teve. É um jogador que tá sempre fazendo gol, joga com... Você vê que ele joga com vontade, com aquele brilho nos olhos, né? Que a gente não vê em alguns jogadores. O Marlon Freitas também tem isso também, esse brilho nos olhos, esse sangue no olho, é muito bonito. E o Arias, se ele for o que ele foi no Fluminense, mano, oxi, tá louco, mano. Quem viu o que ele fez no Mundial, viu, né, rapaz? Jogando pelo Fluminense, um time que não era um time que o Fluminense, né? Um time inferior que ele tem hoje. Então, o Arias é um baita de jogador. Pra mim, chega, não assim, não vou dizer que ele vai ser titular, porque essa entrevista do Abel aí, né, é meio estranha, mas pra mim, ele chega, na minha visão, ele chega pra ser titular, cara. Pra ser titularíssimo. Pra ser titularíssimo. E boa sorte aí, né, ao Arias aí, que tudo dê certo aí. E parabéns ao Verdão pela vitória. Ah, o Nilson falou, né, que foi uma vitória sem tanto esforço, aí já vieram comentar aqui já, que você não assistiu o jogo. O pessoal é fogo, velho. A pessoa tem a opinião dele e aí é complicado, né? O jornalista falou, eu não vou, né, ficar falando que ele tá errado, mas dizer que o Palmeiras ganhou com dificuldade também, o Palmeiras ganhou de 3-1. Não foi um jogo tão pegado, mas foi um jogo difícil. Mas não foi um jogo assim onde o Palmeiras sofreu, né? Sofreu pra ganhar. Tudo bem, não foi fácil, não existe nada fácil, mas foi um jogo tranquilo, né? Foi um jogo tranquilo. Então, pessoal, mais tarde, se Deus quiser, estamos de volta com mais um corte aí, né? Trazer aí a chegada do Arias aí lá no CT de treinamento do Palmeiras. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí, pessoal.